Então, meus amores, agora nós vamos estudar sobre o planejamento escolar, sobre a sua importância e significado do planejamento escolar, os tipos de plano e requisitos para o planejamento. Assim, o significado e a importância do planejamento escolar. Então, o trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está a aprendizagem ou o estudo dos alunos sob a direção do professor. A complexidade deste trabalho não está vinculada apenas à sala de aula, está também diretamente ligado, a exigências sociais e a experiência de vida dos alunos. Então, o ato de planejar tem que levar em consideração não só o executar de aulas, propriamente dito, mas também trazer esse vínculo de sala de aula para que os alunos possam então estar expressando as suas experiências de vida, levando em consideração os aspectos também vivenciados por os alunos fora da sala de aula, ou seja, tem que interligar os conhecimentos escolares com a prática diária dos alunos e automaticamente suas experiências de vida. Assim, o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e problemática do contexto social. Então, o planejamento, ele também se volta para essa questão de estar trabalhando a problemática do contexto social vivenciado pelo seu alunado. É um planejamento onde esse processo racional e organizativo seja coordenado por uma ação docente que vise, sobretudo, estar articulando a prática pedagógica com o contexto social do alunado. Assim, o significado dessas relações na escola, os elementos do planejamento escolar, objetivos, conteúdos, métodos estão recheados de implicações sociais, inclusive com o significado político. O planejamento é uma atividade de reflexão acerca de nossas opções e ações. Caso contrário, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade. Então, a gente precisa, claro, que estar em consonância com aquilo que se coloca, que rege o nosso país. Mas nós precisamos tornar a nossa prática pedagógica uma prática mais reflexiva. E essa questão de refletir sobre a prática pedagógica vai nos possibilitar fazer um planejamento em que as atividades propostas neste planejamento nos levem a refletir nossas opções e ações didáticas para melhor desenvolver o ensino-aprendizagem, onde nossos alunos possam ser seres mais ativos e participativos e que os interesses dominantes da sociedade não possam estar em todos os aspectos manipulando os seres que precisam da nossa ação didática para se desenvolverem. A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulário para o controle pedagógico. Deve ser uma atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, ou seja, problemática social, econômica, política e cultural que envolve a comunidade escolar, que integram no processo de ensino. A escola, como todo, assim como também a ação de planejar, ela tem que estar em consonância, vinculando as problemáticas sociais, econômicas, políticas e cultural que envolve a comunidade na questão da interação dentro do processo ensino-aprendizagem. O planejamento tem que propiciar aulas onde a comunidade possa, então, estar expressando
a sua problemática social, econômica, política e cultural que envolve toda a comunidade escolar. Assim, funções do planejamento assegurar a racionalização, organização, coordenação do trabalho docente, permitindo ao professor e escola um ensino de qualidade, evitando a improvisação e a rotina, explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente, que assegure a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática. As funções do planejamento escolar é justamente isso, né? Propiciar um ensino-aprendizagem de forma contextualizada, com os aspectos sociais, promovendo, então, uma participação democrática de todos que compõem a comunidade escolar. Assim, as funções do planejamento são expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula através de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino, assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, interrelacionando os objetivos para que ensinar os conteúdos, que ensinar os alunos, a quem ensinar e os métodos e técnicas como ensinar e também o processo de avaliação. Atualizar o conteúdo do plano, aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo de conhecimento e a experiência cotidiana. Então, esse planejamento, né? A função do planejamento, na verdade, é ser reflexiva para que possa, então, estar aperfeiçoando este planejamento, trazendo, então, a inter-relação entre aulas planejadas com o conhecimento e a experiência da realidade do aluno. Facilitar a preparação das aulas também é uma das funções do planejamento. Selecionar o material didático em tempo hábil, saber o que o professor e o aluno devem executar, replanejar o trabalho frente às novas situações que aparecem no decorrer das aulas. Às vezes você planeja, mas no decorrer das aulas, todo aquele planejamento que você fez, às vezes não dá para executar em sua totalidade, porque surgiu de repente situações inesperadas. Aí então você tem que replanejar o seu planejamento para tornar adaptativo às situações que ali surgiram de forma inesperadas. Para que os planos sejam efetivamente instrumento para a ação, deve ser um guia de orientação, apresentar uma ordem sequencial, ter objetividade, ter coerência, apresentar flexibilidade. Tipos de plano, nós vamos ter o plano da instituição, o plano da disciplina e o plano de aula. Com relação ao plano da instituição, o mesmo é um documento mais global que expressa as ligações entre o projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente dito. Já o plano da disciplina, em algumas escolas chamados planos de unidades, é um documento elaborado para um ano ou semestre, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e encaminhamento pedagógico. E vamos então ter o plano de aula, que é mais específico. Então, o mesmo é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou conjunto de aulas e tem um caráter específico. Assim, com relação às recomendações, temos o seguinte: os planos precisam estar vinculados à prática, por isso, muitas vezes precisam ser revistos e refeitos. A questão da flexibilidade, né? Da adaptação que os planos têm que desenvolver. O professor precisa ir criando e recriando sua própria didática, enriquecendo sua prática profissional e ganhando mais segurança, embora que tenha as práticas oficiais para o professor seguir de forma didática, mas o professor também é construtor de métodos de acordo com a realidade de aprendizagem dos seus alunos. O professor pode muito bem também construir
uma didática própria. O planejamento deve ser encarado também como uma oportunidade de reflexão e avaliação da sua prática, ou seja, da prática educativa. O planejamento ele possibilita o processo de reflexão sobre a própria prática educativa. Então, requisitos para o planejamento, objetivos e tarefas da instituição democrática. A esse respeito, vamos então dizer que, ao planejarem o processo de ensino, a instituição e os professores devem, pois, ter clareza de como o trabalho docente pode prestar um efetivo serviço à população e saber que conteúdos respondem às exigências profissionais, políticas e culturais postas por uma sociedade que ainda não alcançou a democracia plena em sua totalidade. Exigência dos planos e programas oficiais é dever dos governos garantir o ensino básico a todos, de forma gratuita, traçar uma política educacional, promover recursos financeiros e materiais para o funcionamento do sistema escolar, administrar e controlar as atividades escolares de modo a todas as crianças e jovens receberem um ensino de qualidade. Os planos e programas oficiais refletem um conteúdo comum e são a garantia de uma unidade cultural e política na nação. Então, os governos eles precisam garantir um ensino básico aonde todos, que compõem esse ensino básico, que se volta para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, possa receber um ensino de qualidade. Requisitos para o planejamento, condições prévias para a aprendizagem, saber as experiências, conhecimentos anteriores, habilidades e hábitos de estudo. Nível de desenvolvimento é importante para a introdução de conhecimentos novos e, portanto, para o êxito da ação que se planeja. Então, é importante saber os conhecimentos prévios do alunado, o que o aluno já sabe, para a partir daí traçar metas, objetivos, buscar conteúdos novos para aprimorar o conhecimento do alunado. Fazendo, então, do planejamento uma ação de êxito. Princípios e condições de transmissão, assimilação ativa, diz respeito ao domínio dos meios e condições de orientação do processo de assimilação ativa nas aulas. O processo de assimilação ativa nas aulas precisa ser dinâmico, precisa ser reflexivo e, sobretudo, ativo. Então, aqui encerramos o nosso conteúdo. Espero que todos os assuntos aqui abordados sejam de uma maneira, estejam, na verdade, sendo de uma maneira reflexiva, aonde todos possam ampliar os seus conhecimentos com relação ao ato de planejar. Então, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.